palavras do rabino judeu Yehoshua e plantando a primeira semente do fundamentalismo cristão. A revelação pessoal, para Paulo, é a autoridade máxima. A autoridade de Paulo não vinha de ter convivido com Yehoshua. Isso nunca aconteceu. Ou de ter sido ensinado pelos seus discípulos originais. Isso também nunca aconteceu. Paulo se baseou em suas próprias revelações e visões ao ponto de afirmar sobre si, abre aspas, nem consultei carne e sangue, fecha aspas. Está lá em Gálatas 1. Essa dependência de uma experiência individual a caminho de Damasco, de Paulo, acima da tradição judaica e da autoridade estabelecida por Yehoshua, é a metodologia do fundamentalismo. Criar uma nova verdade, baseada numa visão particular, personalíssima e autorrevelada. A criação do segundo Adão grego, que é o tal do Jesus de Paulo. Então, dentro da construção teológica paulina, ele insere outras ideias. A maior das rebeldias de Paulo foi a sua reformulação e repaginação da identidade e da figura do Messias. O rabino e mestre Yehoshua, judeu pró-Torá, que viveu e ensinou na Galiléia, é transformado por Paulo em um Cristo grego universalizado, divorciado das suas raízes judaicas. Paulo chama de segundo Adão, eu chamo de segundo Adão grego, porque isso não existe no texto hebraico. Uma figura que, em sua teologia, entre aspas, liberta da lei e cuja morte seria suficiente para a salvação. Esse Jesus de Paulo, com seu nome grafado com J, letra que não existia, não existe no alfabeto hebraico original a letra J. E nem no grego existe J. A letra J surgiu no século XIV e é uma adição posterior ao grego Iesous. É uma construção teológica do próprio Paulo de Tarso, inexistente na Torá. A Torá está aqui, ó. Essa aqui é a Torá. Essa aqui é a Bíblia hebraica. Tá aqui. Esse é o texto e a Bíblia hebraica. Não tem isso aqui. Nunca teve. É só consultar e ver que não existe. Simples assim. Paulo criou essa figura central para sua nova religião grega, que se tornou um veículo para não seguir o rigoroso judaísmo observante e praticante da Torá viva e do próprio Yehoshua. Isso é importante perceber essa importância do que isso significa. Paulo criou essa figura central grega, Iossus, e criou também o conceito de anátema. Paulo utilizava o termo anátema para amaldiçoar ou excluir aqueles que discordavam de suas ideias, crenças pessoais e de seus próprios ensinamentos. Ironicamente, é interessante isso, porque ironicamente Paulo se tornou o próprio anátema em relação aos ensinamentos hebraicos originais de Jesus, pois a sua doutrina paulina se opôs de forma radical e fundamentalmente a deles. De quem? Rabino Yehoshua, seu irmão Yalcofe, que é Tiago, e os seus discípulos, todos eles. Então se opôs de forma radical e fundamentalmente, o que incluía o próprio Yehoshua, né? E o líder incontestável da Kehilá. Kehilá é uma palavra hebraica que significa congregação. Vamos usar esse termo em português. Congregação de Jerusalém. Quem era a Kehilat? Era Yaakov, Tiago, o irmão de sangue de Yehoshua e os discípulos de Yehoshua. Agora vamos entender como é que houve essa construção, essa invenção da homofobia bíblica, que assim eu chamo,
através das distorções paulinas e as consequências sociais. É nesse palco de ruptura teológica onde Paulo se distancia do judaísmo de Yehoshua. Lembra que o público de Paulo é grego gentil. E abraça o pensamento helenístico, que a ideia da homofobia bíblica ela é embrionária e gestada. Como? Dessa forma. Os termos gregos usados por Paulo para a sexualidade e a sua ausência na Tanar, no texto hebraico. Paulo, em suas cartas, utilizou termos gregos novos, que são os neologismos, para se referir a certas práticas ou comportamentos. É fundamental entender que nenhum desses termos existia na Tanar hebraica, não existe até hoje, e essa Tanar hebraica, sim, foi a escritura de Yehoshua. E esses termos não expressam o conceito moderno de identidade ou orientação sexual. Vejamos mais relevantes, né? Uso natural, muito atual isso, né? Na frase, trocaram o uso natural pelo que é contrário à natureza. Essa expressão usada por Paulo em Romanos 1, de 26 a 27, refere-se, na opinião de Paulo, a atos sexuais que, em sua visão, se desviavam daquilo que Paulo julgava ou considerava, abre aspas, a norma natural da sua época. Contudo, essa noção de natural é uma construção cultural grega, não é rabínica e nem judaica, daquele tempo e daquele lugar. Menos ainda, uma universalização da Tanar ou dos ensinamentos de Yehoshua. Ela não se refere a uma orientação sexual, mas a uma percepção de comportamento humano, sob a ótica de Paulo, e não ensinado por Rabi Yehoshua no discurso na encosta da colina. Outra palavra que Paulo utilizou, essa aqui ele literalmente inventou. Não existia à época essa palavra em grego, chama-se arsenokoitai, que alguns falam arsenokoitei, arsenokoitai. Literalmente significa arseno, homem, coitei, leito ou cama. Homem-cama. Se você ler, você vai falar homem-cama, arsenocoiti. É isso que você está dizendo. No contexto da época de Paulo, estudiosos sugerem que esse termo, cunhado por Paulo, pelo próprio Paulo, ou já em uso, né, em círculos helenísticos específicos da época, referia-se a práticas sexuais exploratórias, abusivas ou de prostituição, e jamais a relações consensuais e amorosas existentes naquela época e nos dias atuais. Malaqui ou malacói significa macio, efeminado, mole. Era usado por Paulo pejorativamente para descrever homens passivos em relações sexuais, frequentemente associado à passividade, falta de virilidade ou à prostituição masculina. Não descrevia uma orientação sexual, sequer se referia à identidade de gênero, mas um comportamento socialmente estigmatizado. Porneia, que os pastores falam porneia, em grego é pornia, não é porneia, é pornia. Pornia é um termo muito mais amplo e geral, que significa imoralidade sexual, fornicação, prostituição. Cobria uma vasta gama de atos considerados sexualmente ilícitos. Para nós é crucial entender que a raiz hebraica mais próxima para pornia pronuncia-se pornia. Prostituição é zanar em hebraico, que se refere primordialmente à prostituição feminina, não é a masculina, ou adulto feminino, muitas vezes em contexto ritual.
Paulo, ao usar o termo grego porneia de forma abrangente, contribuiu para uma generalização que se desvincula da especificidade hebraica original, já que essa palavra não se referia a uma orientação em si, e muito menos a relacionamentos estáveis e comprometidos entre pessoas do mesmo sexo. Essa generalização pode ser vista como uma adição não autorizada ao texto bíblico, com as implicações graves descritas em Apocalipse 22, 18 e 19, cuja adição a qualquer coisa nas Escrituras leva à segunda morte.